Sociedade Brasileira de Urologia, faz parte da equipe de transplante renal de Londrina e também é preceptor de urologia da residência médica da Rodan. Obrigada, viu? Obrigado, obrigado. Bom, muito obrigado pelo convite, agradeço vocês estarem aqui, agradeço a Jaqueline por ter me convidado para fazer essa palestra e espero poder ajudar vocês, chegar ao máximo de pessoas possíveis, não só quem está aqui presente, quem vai assistir depois, e também aos familiares de vocês, que acho que é o mais importante, né? O mês de novembro é o mês que a gente fala bastante sobre a saúde do homem, claro, com foco em próstata, né, que é a nossa especialidade. Então eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso. Vai ter um pouco sobre o câncer de próstata, que é sempre o principal foco, mas nós também vamos falar um pouquinho de doenças da próstata, que acho que é até mais próximo da realidade de vocês, de hospital. Muito mais do que o câncer de próstata, pelas alterações de próstata, são muito mais comuns em ambientes de hospital. Então a importância de nós falarmos sobre... A importância de nós falarmos sobre saúde masculina, saúde, é pensar o que nós queremos da nossa vida pelos próximos anos. Então, assim, o que nós pensamos, onde nós queremos estar dentro dos próximos 5, 10, 15 ou 20 anos, né? Qual que é a nossa realidade? Sempre que nós falamos em avaliações de rotina, nós temos que pensar nisso, né? Por que eu vou fazer uma avaliação de rotina? Porque eu tenho um sonho, uma perspectiva, um tempo de vida em que eu quero estar com a minha família, eu quero trabalhar, eu tenho meus projetos, e é justamente por isso que a gente fala em saúde do homem. E é justamente por isso que a gente se preocupa muito com o homem, e é isso que nós vemos, né? Eu estava comentando com a Jaqueline que eu estava numa escola, no passado eu já fiz essa aula na escola, e o Outubro Rosa é lotada a sala, o Novembro Azul é vazio. E é por isso, né? O homem é um pouco mais desleixado, um pouco mais descuidado com a saúde, e talvez seja esse um dos motivos dos homens viverem 7 anos a menos que as mulheres. E pensando nas principais causas de morte, evidencia aqui pra gente que o homem precisa realmente ir no cardiologista, porque a principal causa de morte em homens acima de 40 anos é a causa cardiológica, e a segunda causa de morte são os cânceres, pulmão, próstata e intestino, são os cânceres mais comuns e com maior taxas de mortalidade. Qual caminho seguir, né? Hoje, com essa infinidade de informações que nós temos, né? A internet está aí, digitar câncer de próstata no Google, ele vai te falar desde que você não precisa fazer nada porque o câncer é um câncer que não cresce, como ele pode falar que você vai morrer em uma semana. Então, essa infinidade de informações traz essas dúvidas na nossa cabeça. E antes de vir para uma palestra como essa, a gente sempre tem alguns pensamentos sobre isso que nós trouxemos de informação, mas o primeiro que vem na cabeça dos homens é que eu vou oferecer um exame de toque para vocês, que todo mundo quer fugir. Se estiver na sala de espera, todo mundo vai fugir do exame do toque. E eu já adianto para vocês que eu não vim aqui falar que vocês têm que ir no médico para fazer exame de toque. O exame de toque ele faz parte do exame físico, mas ele nem sempre é obrigatório. Se o paciente não quiser fazer, ele não tem que fazer. Eu tenho vários dados que eu posso utilizar além do exame de toque, mas ele também tem o seu ponto principal e eu vou explicar para vocês por que o exame do toque ele é tão importante. Bom, então aqui nós temos toda a lista de doenças que o urologista trata, né? Existem mais doenças além dessas, mas essas são as doenças mais comuns no meu dia a dia de consultório. E eu deixei duas em vermelho ali porque são as duas que eu quero falar para vocês, são as duas mais importantes, as duas mais prevalentes e que acometem a imensa maioria dos homens acima de 40, 45 anos, que é esse público que nós queremos falar, né? O câncer de próstata ele é importante porque ele teve um crescimento ao longo dos últimos anos, e em especial na última década houve um aumento do número de mortalidade em 21%. E se você pegar qualquer causa de morte ao longo dos últimos anos, nenhuma cresceu 21% em 10 anos, né? Houve um aumento de quase 15 mil mortes para quase 18 mil mortes nesses últimos 10 anos, quando comparando 2015 com 2024. Isso chama muito a atenção, né? E por que está morrendo? Porque os homens não estão se cuidando, estão fazendo um diagnóstico mais tardio, porque a doença realmente está se tornando mais agressiva, e isso nós não temos resposta ainda, né? Isso é algo que ainda vai demandar estudos novos para mostrar por que essa taxa de mortalidade aconteceu. Podemos ter algumas ideias,
e a taxa ela chega a 2 mortes por hora causada por câncer de próstata. Já falando do crescimento benigno, o crescimento benigno ele é bem mais comum do que o crescimento benigno, ele é muito mais comum do que o câncer de próstata e ele impacta muito a qualidade de vida do homem, né? Atrapalha o hábito urinário e ele chega a cometer 80 a 90% dos homens. Existem estudos falando que se todos os homens vivessem até 100 anos, todos teriam um crescimento benigno da próstata. Provavelmente todos nós aqui vamos ter essa alteração de volume prostático. E é uma doença que impacta muito a qualidade de vida, alteração de sono, qualidade urinária, plenitude de esvaziamento, aquela sensação de satisfação após urinar. Isso vai comprometendo ao longo da vida. Quais são os conceitos que eu quero falar? Então aqui a anatomia da próstata, para a gente entender. Isso aqui é uma pelve masculina cortada ao meio, foi retirada a metade esquerda e nós estamos olhando a metade direita da pelve. Aqui é a parte da frente, então a região do pênis, e aqui é a parte de trás. Então, começando aqui da ponta do pênis, nós temos a uretra, que é o canal da urina que vem, passa no centro da próstata, que é essa desenhada em laranja, e chega até a bexiga, né? E logo atrás da próstata nós temos o canal do intestino, por isso que o exame do toque, ele me dá essa possibilidade de palpação da próstata, e a palpação da próstata, ela é um dado importante de análise de exame físico, então ela faz parte não de um exame complementar, mas sim de um exame físico, que inclui assim como auscultar o pulmão, como palpar o abdômen, a palpação da próstata. E a próstata é um dos poucos órgãos do ser humano possíveis de palpar, né? A gente não palpa pulmão, o fígado a gente só palpa quando está aumentado, o intestino a gente palpa, mas ele não é um órgão sólido para ser palpado. Então a próstata é um dos poucos órgãos palpáveis do ser humano. E então está aí a importância do exame do toque, é um exame físico, né? Aqui também outro dado importante para vocês da área da saúde, acho que é mais familiar entender isso, né? Eu uso esses slides também para leigos, mas para vocês acho que é tudo muito mais importante. Olhando isso aqui, é um corte da próstata, nós vemos que a próstata é dividida em várias zonas. Aqui são 5 zonas da próstata. Lembrando que aqui seria a parte de trás, a parte mais em contato com o intestino, e essa que está representada em D, que envolve toda a próstata, faz como se fosse um C em volta da próstata, é a zona periférica, é sede do câncer de próstata. 85% das vezes o câncer de próstata é diagnosticado nessa região, é justamente a região em contato com o intestino. A região que fica aqui ao redor do canal, né, esse tubo é a uretra, o canal urinário. Essa região que fica em volta do canal, representada por A, C e E, é a região de crescimento, é a região mais suscetível a crescer adenomas, crescer glândulas que podem provocar uma obstrução aos fluxos urinários. Aqui é um aspecto de ultrassom de ressonância, né, que também bem visível, né, nós vemos a próstata num corte transversal, e a região da zona de transição que envolve o canal está no centro da próstata, e a zona periférica mais em contato com o intestino, esse é um ultrassom transretal. E aqui a ressonância com mais informações, também um corte transversal, a área mais escura, mais heterogênea, com cores brancas e escuras, é a região da zona de transição, e a zona periférica é essa que fica aqui atrás. E o intestino, para vocês verem, é esse aqui, ó. Esse é o canal do intestino, então ele está em íntimo contato, né? Milímetros de distância entre o reto e a próstata. Por isso o exame de toque facilita a palpação. Aqui é uma... Então aqui novamente, né? The prostatic nerve fibers, on reaching the urethra, lie adjacent to the membranous urethra, along the lateral and dorsolateral side of urethra, between the 3 o'clock and 9 o'clock positions. Anterolaterally, the prostate has fibromuscular tissue known as AFMS, anterior fibromuscular stroma. From the base towards apex, at the urethra, AFMS is intermingled with skeletal muscle fibers from the urogenital diaphragm, with the levator muscles at the mid-prostate, and from mid-gland to base of the prostate with the Druser-like smooth muscles. The prostate is covered laterally and posteriorly by the capsule, and ventrally it fuses with the lateral borders of the AFMS. The prostatic capsule. Neurológicas. E por que o câncer de próstata é tão importante, né? Agora, pormenorizando um pouquinho mais do que nós falamos lá no primeiro slide, ele é o tumor cutâneo, não cutâneo mais comum, né? Então, excetuando aqueles tumores de pele altamente tratáveis e curáveis, o câncer de próstata é o mais comum, né? E por conta disso ele é o segundo que mais mata, perdendo só para o pulmão, que é um câncer extremamente agressivo, extremamente causador de mortalidade. Como nós comentamos, já deixei em vermelho aqui esse aumento de 21% de mortes na última década.
1 em cada 7 homens vão ter câncer de próstata, ou se nós estamos aqui em 6, provavelmente 1 em 9 é câncer de próstata. Isso é um dado muito alarmante, né? Não é fácil a gente pensar, né? Você pensar, você falar assim, não, algum de nós vai ter câncer de próstata aqui, então assim, não é igual a gente olha naquela população que atendemos no hospital e fala, lá tem alguém com câncer de intestino que passou aqui no meio de 200 outros homens. Não, entre nós não vai ter, né? E isso é um dado extremamente importante. E a cada 8 minutos são diagnosticados, diagnosticado pelo menos um caso no Brasil. E o dado, sem dúvida, mais importante desse slide é que ele é um dos cânceres mais curáveis que existe, né? Diferente do câncer de pulmão, que ele é altamente letal, o câncer de próstata ele é altamente curável. Então, se diagnosticado no início, a chance de cura é altíssima. Então, se um de nós vai ter, vamos fazer exame e vamos ficar curados, né? Esse é o pensamento. Aqui é a estatística, né, do INCA, né, que é o Instituto Nacional de Câncer, mostrando que o câncer de próstata é o segundo mais comum, né, perdendo apenas para o câncer de pele, comparável ao câncer de mama na mulher, em termos de prevalência, né? Ele tem esse comparativo. E o que causa a doença, né? Toda preocupação das pessoas quando fazem um diagnóstico de câncer, independente do que seja, é mais, doutor, qual foi a causa? Por que eu tive esse câncer, né? E é muito difícil a resposta. A gente não tem um fator específico para a maioria das vezes falar para o paciente, não, a causa sua foi porque a alimentação estava errada. Não é esse o fator. E ele é multifatorial, né? Vocês veem que é uma lista grande de fatores, sendo os dois mais importantes o histórico familiar, né? Então o fator hereditário, né? Principalmente quem tem familiar com câncer de próstata antes dos 65 anos, e a descendência negra é um fator também de risco. Né? Tem estudos americanos, os negros americanos têm uma tendência maior de ter câncer de próstata do que a população branca, né? Então esses dois grupos, né, que nós mostramos aqui, que tem um histórico familiar, e os descendentes de negros devem começar mais cedo, devem ter uma atenção maior para a possibilidade de câncer de próstata. Como prevenir o câncer, né? Nós temos duas formas de prevenção. A primeira, que é a chamada prevenção primária, que é tomar alguma medida antes de diagnosticar o câncer para evitar que ele venha a acontecer. Isso é chamado de prevenção primária, é aquela que a OBS deve fazer, né? Incentivar os pacientes a terem uma vida saudável. Ela, claro, não é 100% de evitar um câncer de próstata, não é possível, mesmo mudando totalmente o estilo de vida. Mas estilo de vida saudável, alimentação, manter-se magro, são fatores importantes para ajudar a evitar o câncer. E a prevenção secundária, que é diagnosticar precocemente. A prevenção secundária é aquela que eu faço um diagnóstico mais cedo e faço o tratamento necessário, aumentando a taxa de cura. Essa é o que nós fazemos. Esse é o nosso dia a dia, é fazer um diagnóstico precoce no paciente assintomático para tentar curar o paciente num tratamento mais simples e menos agressivo. Como que é feito esse diagnóstico? O diagnóstico de câncer de próstata ele é suspeitado apenas por dois exames, que é o exame de sangue, que é o PSA, e o exame de toque, que é o exame físico, que é feito no consultório. Esse trabalho que criou essa tabela é muito interessante, né? Se a gente imaginar que um paciente que tem um PSA menor do que 4, que é um PSA normal para a maioria dos homens, tendo um PSA nesses valores com um toque normal, a chance de ter câncer de próstata é no máximo 8%. Já se eu faço o toque e o toque está alterado, eu aumento essa chance para 25%. Então, me sugerindo que eu devo pedir biópsia para esse paciente, mesmo tendo um PSA normal, né? Então, esse é o grupo de pacientes que eu faço o diagnóstico com PSA normal. E pensando na população entre 4 e 10 de PSA, olha a diferença de quem tem um toque normal para quem tem um toque alterado, né? O toque traz muito mais informação. É um dado importante? É um dado importante. Eu devo me limitar a fazer exame de toque para todo mundo? Isso é uma conversa que tem que ter com o urologista. Acho que é uma conversa bem aberta. Quer fazer, não quer fazer. Não é nada que não devemos fazer. A gente está falando entre amigos, entre pessoas adultas que sabem do seu risco. E nada de problema falar não quero fazer. Eu tenho pacientes que não querem fazer e isso é uma conversa extremamente aberta, né? Salientando esse risco, né? E como que é possível fazer um diagnóstico precoce, né? Fazendo esses dois exames. Então, se eu tenho um PSA normal, eu posso fazer o diagnóstico de câncer de próstata até 20% dos pacientes, né? Que a gente estava mostrando naquela tabela. E se eu faço os dois exames, o PSA e o exame de toque, eu tenho uma chance de passar desapercebido um câncer de no máximo 8%. Eu faço o diagnóstico de 92% dos cânceres fazendo exame de toque, fazendo exame de PSA. Né? Então,
a efetividade de dois exames muito simples é altíssima, né? Quando você compara outros tipos de câncer, eu fazendo um diagnóstico de suspeição de um câncer de intestino, eu preciso de uma colonoscopia, de um câncer de mama, eu preciso de uma mamografia. Aqui a minha suspeição era por um exame de PSA, que é um exame de sangue escolhido no laboratório mais próximo de casa, e um exame físico no consultório. Como que é feito o diagnóstico? Então, se eu tenho um exame de PSA ou um exame de toque alterado, eu vou lançar mão de algumas alternativas para avançar nesse diagnóstico de certeza. Primeira coisa é fazer um PSA confirmatório. Então, se eu tenho um PSA alterado, eu repito esse PSA e confirmo se ele realmente está alterado. Após isso, a ressonância magnética ganhou muito corpo depois de 2012, em que viu que a ressonância magnética trazia grandes informações. Então, nós temos feito quase que de rotina ressonância magnética após uma suspeita de câncer de próstata. E a imagem, se vocês lembrarem daquela primeira ressonância que eu mostrei para vocês, a gente via a zona periférica, que é aquele formato em C em volta da próstata, bem branquinha, e aqui é possível de ver essa área escura, né? É bem fácil de fazer o diagnóstico pela ressonância, nos ajuda para guiar a biópsia, né? Então a biópsia vai ser direcionada para aquela região, além do restante da próstata que deve ser biopsiado. A ressonância hoje tem sido usada com bastante frequência para melhorar a taxa de sucesso da biópsia. E por que o diagnóstico precoce é importante? Isso foi uma dúvida que aconteceu ao longo de muitos anos. Alguns trabalhos falando, não precisa fazer screening porque o câncer de próstata mata muito pouco. Quem faz avaliação de rotina vive o mesmo tanto de quem não faz avaliação de rotina. Se eu faço PSA, eu vou morrer lá na frente do mesmo jeito que quem não fez o diagnóstico vai morrer da metástase. Então sempre houve essa discussão. E para entender um pouco do porquê que isso aconteceu ao longo dos anos, a gente tem que entender como que é a história natural do câncer de próstata. Então ele é mais ou menos assim, né? Talvez não dê para ver, mas esse é o estágio inicial, né? O estágio 1, 2, 3, 4 e a doença metastática que está no estágio 4. O estágio 1, se vocês olharem aqui, é um nódulo bem pequenininho, tamanho de um grãozinho de arroz aqui no meio da próstata. É a doença que está unilateral, que tem uma infinidade de próstata normal ao redor, em que se eu removo a próstata por completo, ela já é uma margem de segurança para curar essa doença. Então esse é o ideal, né? Se nós pudéssemos diagnosticar todo mundo nessa fase, seria um cenário ideal. Nessa fase eu tenho uma taxa de 95% de cura. O estágio 2 seria uma doença bilateral, que já ocupa duas regiões da próstata. O estágio 3, a doença avançou já para a vesícula seminal, então aquela doença que extravasou o limite da próstata. O estágio 4 é a doença disseminada, em que já atingiu os gânglios, que ficam aqui próximo à bexiga, ou atingiu os ossos, como nessa imagem de cintilografia. Cada ponto brilhante aqui no esqueleto é uma metástase, então é aquela doença disseminada, né, que a gente não quer. Entendendo um pouco então como é esse estadiamento, como é a evolução natural da doença, nós entendemos o porquê que vamos entender aqui porquê que essa força-tarefa americana criou-se um ato falho deles de falar que não se precisava fazer exames de screening. Eles lançaram um trabalho em 2012 falando que os homens não deveriam mais fazer avaliação de rotina com PSA e toque, porque isso não mudava a história natural da doença. Se fosse para diagnosticar a doença, nós diagnosticaríamos da mesma forma. E aqui nós temos o gráfico da doença local, que é aquela doença que está dentro da próstata, que é estágio 1 ou 2 que nós vimos ali. A doença regional, que é aquela que chegou aos gânglios ou extravasou o limite da próstata. E a doença à distância, que é a doença metastática, que acometeu o esqueleto ósseo. O que aconteceu? Em 2012 eles lançaram essa campanha nos Estados Unidos, os homens pararam de fazer avaliação de rotina. A doença localizada despencou, né? Parou-se de fazer diagnóstico em doença localizada. O que aconteceu? A doença regional disparou também, só que aumentou. Né? Teve uma queda do diagnóstico da doença precoce e um aumento da doença tardia. E a doença metastática também aumentou. E eles voltaram atrás em 2018 e lançaram uma nova recomendação falando não, a gente estava errado, nós deveríamos ter recomendado a avaliação de rotina. Então aumentou-se muito o diagnóstico de doença tardia nos Estados Unidos, voltou-se atrás, foi uma força-tarefa que foi muito criticada na época, e hoje a gente já se sabe muito bem. Vou até mostrar depois um artigo mais recente, saiu semana passada no New England, mostrando que realmente a avaliação de rotina é muito importante. Como que é feito o manejo desse paciente, como que nós tratamos o câncer de próstata. Essas 4 alternativas: a vigilância ativa para a doença com bom comportamento, que é aquela doença que nós podemos acompanhar e avaliar a evolução dela, dar um tempo para ela, saber se ela vai evoluir ou não. Uma parte dos pacientes vão acompanhar e nunca vai evoluir, alguns pacientes vão ter a evolução da doença e vão precisar tratar. Né? Então a vigilância ativa
é uma grande alternativa. O nosso meio é pouco utilizado porque o brasileiro não tem essa cultura de conviver com o câncer. Nos Estados Unidos é mais usado. Eu tenho 1 ou 2 pacientes fazendo vigilância ativa, mas são casos muito selecionados, são poucos que toleram isso. A hormonioterapia e a quimioterapia são reservadas para doença disseminada, né? Então nós utilizamos a hormonioterapia e a quimioterapia para esse tipo de doença. A doença que já disseminou, nós temos que fazer um tratamento paliativo, aquela doença que eu não consigo mais curar, e eu trato com essas medicações que prolongam bastante a vida do paciente. Não são tratamentos como boa parte dos outros cânceres em que o paciente morre muito cedo por conta da doença, são pacientes que têm um bom prolongamento de vida, né? E existem várias linhas, hoje nós temos terceira, quarta linha de tratamento, então várias alternativas nessa fase. Os tratamentos curativos ficam entre a cirurgia e a radioterapia. A cirurgia nada mais é do que remover a próstata, a vesícula seminal e os gânglios, né, os linfonodos que ficam ao redor da próstata. Nessa cirurgia nós removemos a próstata, as vesículas seminais e reconstruímos a bexiga com a uretra, né? Damos uns pontinhos reconstruindo a uretra, reconstruindo todo o trato urinário. Na cirurgia reside a importância da preservação daqueles nervos que são os nervos da potência sexual e o esfíncter, que é o músculo que segura a urina. Então, na cirurgia, grande cuidado para isso, né? A radioterapia é uma onda de radiação que é disparada em direção à próstata e ela tem o potencial de agredir o tumor vai morrendo e o próprio organismo vai recuperando aquele tecido, transformando em tecido sadio. As chances de cura entre a cirurgia e a radioterapia, elas não são comparáveis. A cirurgia cura mais, né? A gente sempre acaba utilizando a radioterapia na imensa maioria dos homens como uma segunda linha. Uma doença que recidivou, eu posso usar a radioterapia, por conta de que se eu tentar o contrário, começar com a radioterapia e passar para a cirurgia, eu posso perder o timing correto, aumento muito o risco de alteração de ereção e de incontinência urinária. A gente acaba usando nessa ordem, faz a cirurgia e eventualmente a doença volta, nós podemos ter a radioterapia como alternativa. O que é importante na cirurgia, né? Na cirurgia é importante, né? A próstata é esse desenhado em roxo, então nós temos várias estruturas importantes aqui, ó, o canal do intestino cortado atrás, um tecido gorduroso entre o reto e a próstata, e os gânglios, que são os gânglios responsáveis pela potência sexual, passando logo ao lado da próstata. Na doença, como aquela primeira do estágio 1, que nós temos um grãozinho de doença aqui no centro da próstata, eu posso ser bastante conservador, vir junto da cápsula prostática, descolar todos esses gânglios que ficam por fora dessa fáscia, né, que envolve a próstata, e preservar os nervos da potência. Então, o diagnóstico precoce traz essa vantagem em que eu posso preservar muito bem os nervos da potência. Além disso, eu não preciso ser muito agressivo na região da ponta aqui da próstata, próximo ao esfíncter, mantendo a continência urinária desse paciente. É uma anatomia extremamente complexa, demanda uma dissecção muito delicada, muito precisa. Cada vez mais, com os ganhos de tecnologia, a gente tem ganho nessa qualidade de dissecção desse tecido, preservação das estruturas nobres ao redor da próstata. E está aí que reside o motivo de nós não fazermos uma cirurgia para todo homem, né? Ontem, na palestra que eu dei, um dos rapazes estavam na plateia perguntaram por que não tira a prova de todo mundo depois da vida fértil, né? E o problema é esse, né? Se você faz uma cirurgia para câncer de próstata, sem ter o câncer de próstata, e o paciente fica incontinente ou impotente, a gente perdeu a qualidade da cirurgia. Agora vai ter, né? O Politécnico disse que vai ter. Então, a vantagem de se fazer uma cirurgia minimamente invasiva é para aquele paciente que tem o câncer. Não dá para fazer uma doença não diagnosticada, como é utilizado a mama hoje, né, para as mulheres com alto risco de câncer de mama. E como que é feita essa cirurgia, né? Nós tínhamos até os anos 1990 até o início dos anos 2000, basicamente a cirurgia aberta, né, que era realizada através de uma incisão da cicatriz umbilical até o pênis, e realizava essa cirurgia com altas taxas de cura, resultados muito superiores. E hoje nós evoluímos para a cirurgia robótica, que é feita através de pequenos orifícios. Os orifícios são de 8 milímetros do portal robótico, trouxe uma grande vantagem para isso. E o robô hoje traz grandes vantagens justamente pela qualidade de movimentação de pinças, né? Esse é o robô mais moderno que existe no Brasil, né? Já tem a geração 5, que já está nos Estados Unidos. Pequenas vantagens em relação a esse, nada que mude grandes desfechos. E o robô ele tem esses componentes, né? O componente do
console, onde o cirurgião fica movimentando os braços e fazendo o braço do robô movimentar no abdômen do paciente, o carrinho de visão, que é onde o auxiliar assiste, e esse é o carrinho do paciente, que fica acoplado no paciente fazendo os movimentos que são executados pelo cirurgião no console. Né? A precisão robótica, ela chega a pontos muito importantes. Não aumenta a taxa de cura fazer uma cirurgia robótica, mas melhora a taxa de continência e potência sexual quando nós utilizamos a plataforma robótica para câncer de próstata. E aqui é interessante nós vermos, deixa eu ver se eu consigo rodar isso. A habilidade que o robô consegue, né, é que uma uva e o robô consegue reconstruir a pelezinha da uva sem causar nenhum trauma na uva. Né? Se você tenta fazer isso manualmente, você estraga toda a uva, né? E com a qualidade de movimento, a delicadeza das pinças, consegue reconstruir tudo isso, né? Imagina isso sendo realizado no corpo humano, a gente tem essa facilidade, isso é um robô cirúrgico mesmo, é o que nós temos aqui na cidade, né? Londrina tem 2 robôs, é exatamente essa plataforma que nós temos. E a evolução de tudo isso é esse seguinte, que já existe em outras regiões do mundo, no Brasil ainda nós não temos, né? E olha que interessante, isso é feito dentro de uma garrafa, né? Ele está trabalhando através do canal de uma garrafa. E esse aqui é o que tem de mais moderno, que é o single port, que é um orifício único de cerca de 2,5 centímetros, que passam todos os braços, e ali nós temos 4 pinças, uma câmera, que é essa primeira, e os 3 braços cirúrgicos, né? Eles, através de um orifício de 2,5 centímetros, nós conseguimos utilizar. Isso também é um robô da Vinci, aquele mesmo que nós temos ali, só que ele é o single port, é da Vinci SP, que tem nos Estados Unidos, ainda está em fase de estudo, né? Ele tem uma grande dificuldade de tração, é um robô que ele não tem muita potência de tração, então dificulta um pouco a cirurgia, na cirurgia de próstata a gente depende de movimentação da próstata. O robô ele responde ao movimento do médico ao comando? Ele é o movimento do médico, né? Naquele console o médico fica movimentando o console e o robô replica lá dentro do abdômen. Já existe uma cirurgia de escrita autônoma nos Estados Unidos, ainda experimental, que o robô aprendeu a fazer a cirurgia e fez a cirurgia autônoma, né? Por inteligência artificial, provavelmente isso vai ser uma realidade no futuro, né? E falar um pouquinho então sobre a hiperplasia prostática, né? Ali sobre o câncer de próstata, isso que eu acho que é o dado mais importante. Em relação à hiperplasia prostática, eu acho que é muito mais a realidade, não deixa de ser uma doença muito importante, porque ela é muito prevalente em pronto-socorro, em enfermarias. É muito comum nós vermos pacientes com dificuldade urinária, necessidade de sondagem, então isso é mais dia a dia, provavelmente muito mais em contato com vocês aqui. E a mesma pergunta que nós fizemos no começo, né? Pensando na qualidade urinária, onde que nós queremos estar, como nós queremos estar nos próximos 15 a 20 anos, né? Será que nós queremos ser esse senhorzinho aqui que se agarra na parede para tentar urinar, para fazer força para urinar, ou um envelhecimento mais saudável, com um jato forte, um esvaziamento bom, né? E nós sabemos que se o homem não urina bem, quem vai brigar é a esposa que vai reclamar que o chão fica sujo, que vai reclamar que acorda à noite, fica acordando ela para urinar. Então a bronca sempre vem para o homem depois, né? E quais são os conceitos sobre a hiperplasia, né? A gente fala que a próstata é como se fosse uma pompa, né? Nós temos os gomos que crescem no centro da próstata e obliteram a uretra, né? Dificultam o fluxo urinário. Uma uretra mais ampla, ela após um crescimento da região central da próstata, vai fechando o canal e dificultando para urinar. E por que a hiperplasia é tão importante, né? Porque ela chega a cometer 50% dos homens aos 60 anos e 90% dos homens aos 85. Então, diferente do câncer de próstata, que um de nós vai ter câncer de próstata, hiperplasia todos nós vamos ter, né? Se Deus quiser, vamos viver mais de 85 anos, todos nós vamos ter. E existe uma indicação cirúrgica em 35% desses pacientes, né? Então, se 35% de nós formos fazer cirurgia, provavelmente 2 de nós vamos precisar da cirurgia aqui, né? Na década de 80 não tinha medicação para isso. Nos Estados Unidos chegou a realizar 300 mil cirurgias ao ano. Hoje conseguiu reduzir pelo uso da medicação a 200 mil cirurgias ao ano. E os riscos desses tratamentos eles foram melhorando ao longo do tempo, as tecnologias evoluíram. E como que são os sintomas? Conforme a próstata cresce, nós vamos evoluindo nos sintomas. Começamos com a alteração do jato, a sensação de esvaziamento incompleto,
e evoluímos para sintomas de armazenamento, que são aqueles de dificuldade de segurar a urina. Acorda muito à noite, vai várias vezes ao banheiro em pequena quantidade, tem urgência para urinar, e às vezes quadros de urge-incontinência, né, que é aquela necessidade de ir ao banheiro por urgência e acaba escapando a urina, né. Então esse é o quadro sintomatológico da hiperplasia. E o jato ele vai acontecendo isso, né? Quando somos jovens é aquele jato longo, forte, rápido, e o jato ele vai ficando encurtado, urinando no chão, urinando na ponta do vaso aqui, e a evolução natural da doença, né? E é muito interessante esse estudo, eu gosto de trazer sempre ele, que é um vídeo bem interessante. Ele foi feito em homens saudáveis e em homens com problemas de crescimento benigno da próstata. Utilizou-se um cistoscópio bem fininho, colocou esse cistoscópio no interior da uretra ali, olhando para dentro da próstata e vendo como que a próstata se comporta no paciente urinando. Encheu a bexiga do paciente, pediu para ele urinar e ficou olhando como que ele urinava. E aqui é um paciente normal, né? Um paciente sem problemas para urinar, com uma próstata normal. Então nós estamos olhando de dentro da uretra para dentro da próstata, né? Esse V invertido aqui é a próstata, que envolve o canal. Aqui é o canal, né, a luz do canal, e lá no fundo é a bexiga cheia. E aqui foi pedido para o paciente urinar e aqui ele está urinando, né, foi filmado ele urinando. Reparem que a próstata ela se abre, a urina passa com facilidade, nós conseguimos inclusive ver a parede da bexiga lá no fundo murchando, né, vendo a bexiga diminuir de volume, né. Então isso é uma próstata normal, isso é um paciente jovem urinando. E é interessante nós vermos o que acontece depois, né, no paciente que teve o crescimento, né. Olha como os lóbulos laterais obliteram toda a luz da uretra e o paciente está urinando, né? Se reparar aqui nas fímbriazinhas ao lado aqui do esfíncter, nós vemos realmente que elas estão movimentando. Esse paciente urina, mas é uma dificuldade, a próstata está tentando, fazendo força para relaxar e não consegue. Isso é o crescimento benigno da próstata. E quais são os tratamentos, né? Isso depende muito das complicações, né? Se eu tenho um paciente com dificuldade urinária, mas não tem nenhuma dessas complicações, o tratamento é mais simples. Mas para quem tem qualquer uma dessas complicações, tem indicação cirúrgica absoluta. Quais são elas? Retenção urinária, paciente que precisa ser sondado, né? Tem paciente que vocês atendem aqui no pronto-socorro, precisou ser sondado, esse paciente precisa da cirurgia. 50% de chance de voltar para o estado da sonda em 6 meses, né? É muito melhor operar nesse primeiro episódio do que esperar um segundo. Infecção de repetição, o paciente que volta toda hora no pronto-socorro com infecção urinária. Cálculos na bexiga, né? Então as pedrinhas que são formadas na bexiga por estase de urina são causadas pelo aumento da próstata. Insuficiência renal, né? Então prejuízo do esvaziamento do rim por conta do mau esvaziamento da bexiga causado pela próstata. E a perda da função da bexiga, aquela bexiga que vai ficando flácida, a bexiga que tem divertículos, uma bexiga doente. Essa bexiga ela deve ser tratada de forma cirúrgica em absoluto. Se esse diagnóstico é feito no consultório, tem que indicar cirurgia. E para os pacientes que têm doenças mais leves, diagnosticadas mais cedo, nós temos desde uma observação, né, aquele paciente que tem sintomas leves e consegue tolerar, não precisa usar medicação de início, pode ser avaliado com frequência e avaliar o momento ideal de começar a medicação. Existem tratamentos medicamentosos, desde medicações que relaxam a próstata, até medicações que reduzem o tamanho da próstata. Existem cirurgias endoscópicas feitas através do canal e até cirurgias abertas, robóticas, por incisões, principalmente reservadas a próstatas muito grandes. Essa é a ressecção, a raspagem de próstata, né? Então é uma gravura em que mostra, né, o aparelho que nós utilizamos, introduzido através do pênis, e são retirados pequenos fragmentos daqueles gomos da pompã, como se nós tirássemos vários pedacinhos dos gomos, e eles saem em pedacinhos de 1 centímetro mais ou menos, criando um funil no centro da próstata para que o paciente urine melhor. Essa técnica foi descrita em 1930 e até pouco tempo atrás era considerada o gold standard, a melhor cirurgia. Ela que foi realizada 300.000 na década de 80 nos Estados Unidos. Essa foi a cirurgia até pouco tempo como gold standard, que é a melhor cirurgia para a hiperplasia. E existe a cirurgia que foi descrita em 1912, que é uma cirurgia aberta para a remoção dos gomos da poncan. O médico faz uma incisão abdominal, abre a bexiga e introduz o dedo no meio da próstata, essa aqui é a próstata, ele quebra a próstata ao meio, como se ele quebrasse o adenoma para cima e passasse o dedo em volta dos gomos e removesse os gomos por completo. Uma cirurgia com altas taxas de sangramento. Essa aqui é uma charge da época alemã, em que a enfermeira está perguntando para o médico se ele precisa de mais compressa e o centro cirúrgico infestado de sangue, né? É uma cirurgia com taxas de sangramento realmente altíssimas, próximos a 900 ml de sangramento por cirurgia, médio, né? Com mais taxas de sangramento. Ainda realizada até hoje essa cirurgia.
Não é uma cirurgia que está desencorajada, não, a cirurgia tem definição. E como que ficamos então? Então nós temos aqui a ressecção endoscópica de próstata, que remove só o centro aqui dos gomos, né, mantendo uma parte dos gomos, podendo crescer esses gomos, em até 20% dos pacientes em 10 anos necessitando nova cirurgia. E a outra cirurgia, que é a cirurgia muito sangrativa, que tem uma taxa de morbidade muito grande. E o grande problema, e foi por isso que incentivou-se novas tecnologias, é que nas próstatas entre 80 e 100 gramas, que eram, não cabia muito bem a cirurgia de raspagem, e também não cabia uma cirurgia tão mórbida como a cirurgia aberta, que são reservadas para próstatas maiores que 100 gramas. Aí lançou-se mão de novas tecnologias que aconteceram na década de 90, que foi o laser, né? E como que o laser ajudou nisso? O laser ele trouxe um potencial para que nós fizéssemos uma cirurgia por dentro do canal, removendo todo o gomo, assim como era a cirurgia aberta, porém com uma taxa de sangramento menor. Isso aqui é um esquema de como funciona o laser. Aqui o histórico, né, dessa cirurgia, que eu queria mostrar só como que o laser acontece, né? O disparo da ponta da fibra do laser, e aqui disparado dentro de um frasco de líquido, ele faz com que esse líquido se abra, como se o líquido explodisse, né? Ele evapora criando um vácuo. Esse vácuo disseca os gomos da casca da planta, então isso cria um espaço e por aumento de temperatura ele ainda coagula os vasos. Então ele faz com que faça uma dissecção já no tecido ideal, fazendo uma abertura completa da uretra e evitando uma taxa de sangramento que acontecia na cirurgia mais agressiva antigamente. Então ele uniu os dois melhores mundos, né? A cirurgia endoscópica, removendo todo o tecido, que é o que a cirurgia aberta fazia, porém sem uma alta taxa de sangramento. Né? E a cirurgia que foi criada é chamada de ROLEP, né? Que é a enucleação endoscópica anatômica da próstata. É bem interessante entender como ela é feita. Então aqui os gomos, né? Nós removemos através dos disparos do laser os gomos aqui da laranja, né? Da Poncan, introduz para a bexiga, passa-se outro aparelho e um morcelador que aspira todo esse conteúdo e remove, né? Então a gente fica com o conteúdo todo aberto, a próstata toda aberta, e é isso que nós temos, né? O ROLEP faz isso, né? Mantemos só a casca da próstata, removendo todos os gomos, o que traz uma taxa de recidiva de menos de 0,2%. Né? Esses pacientes eles ficam praticamente curados do crescimento benigno. Hoje é a cirurgia já considerada como gold standard, já vários estudos mostrando isso, é o que oferece melhores resultados. Ele é independente de tamanho de próstata, já foi aplicado para próstata de menos de 75 até próstatas maiores do que 125, com resultados fantásticos, e hoje já é considerado o novo gold standard para tratamento da hiperplasia, porém ainda é uma técnica em difusão, muita gente em treinamento, ainda tem bastante coisa para se passar disso. Né? Queria trazer algum resumo, agora são os últimos slides. Aqui é a parte mais importante, sem dúvida, é o que vocês têm que levar de informação para casa. E aqui são as informações mais importantes. Qual que é a recomendação hoje da SBU? Que todo homem deve fazer avaliação com PSA e toque a partir dos 50 anos. Se tiver algum risco, como histórico familiar ou descendência negra, iniciar isso aos 45 anos. Quando procurar o urologista de preferência, porque o urologista consegue interpretar melhor o PSA, consegue fazer um exame de toque de qualidade, consegue oferecer melhores resultados, melhores análises. Né? Nos Estados Unidos é o generalista que faz isso, o Brasil não tem essa cultura e não tem esse treinamento, então hoje aqui no Brasil é o urologista que faz essa interpretação de PSA e o exame físico. E a outra necessidade de avaliação, se não se enquadrar em nenhum daqueles outros critérios, é se tiver algum sintoma. E quais sintomas são importantes para a gente? Alteração do jato urinário, necessidade de esforço para urinar, sensação de esvaziar de forma incompleta a bexiga, terminar de urinar parecer que ainda não esvaziou completamente, aparecimento de sangue na urina, acordar muitas vezes à noite para urinar e necessidade urgente de urinar. Então esses são sintomas que levantam um alerta, necessitam a avaliação pelo urologista. A doença mais comum que causa isso é o crescimento benigno, mas o câncer mais avançado também pode causar, então deve ser avaliado. Esses são os sinais de alerta para a gente. E por que é importante fazer a avaliação de rotina? Porque eu faço um diagnóstico na doença inicial, eu conheço como é a doença e até posso classificar esse paciente como um paciente que necessita só uma vigilância ativa, sem necessidade às vezes de tratamento para cura, que nem todo mundo precisa desse tratamento, né?
posso escolher a melhor forma de tratar, se vai ser cirurgia, se vai ser a vigilância, se vai ser radioterapia. Tem o objetivo principal de cura, né? Então podendo no diagnóstico precoce atingir até 95% de cura e ainda evitar as complicações que seriam a alteração de ereção e alteração de continência urinária, que são evitados por cirurgias menos invasivas. E esse é o estudo mais recente que saiu. Essa é a publicação do New England, agora do Instagram, na semana passada, mostrando esse estudo, que é um estudo de 23 anos. Esse estudo começou lá em 1993, eles utilizaram mais de 4.000 homens e acompanham esses 4.000 homens durante 23 anos. Metade deles eram submetidos a exames anuais ou bianuais, com exame de PSA e consulta com o urologista, e o outro não fazia nada, e foi vendo como que esses pacientes iam evoluindo ao longo do tempo. E mostrou um benefício para os pacientes que faziam o controle anual, chegando a uma taxa de mortalidade maior por causa do câncer de próstata de até 13% no grupo que não fazia exame de rotina. Então é um dado bem importante, 23 anos de acompanhamento, é o maior estudo da história. Com esse estudo a gente pode bater o martelo de que vale a pena fazer a avaliação de rotina. Claro que tem que ter os seus cuidados, né? Hoje a gente sabe que nem todo paciente precisa ser tratado de forma cirúrgica, então evitar cirurgias desnecessárias através da vigilância ativa. Nós sabemos que nem todo paciente com um PSA um pouco alterado precisa de biópsia, então evitando a morbidade da biópsia. Nós fomos aprendendo ao longo dos anos de que nós precisávamos fazer essa avaliação, mas essa avaliação tem que ser muito criteriosa. E era isso que eu tinha para falar. Eu queria agradecer vocês, acho que é importantíssimo esse momento de estar aqui com vocês, não só trazer informação para vocês cuidarem, mas também para passar para os familiares, pacientes que vocês atendem. Me coloco à disposição, esse é o nosso WhatsApp, se precisarem de qualquer coisa, estou à disposição de vocês. Obrigada. Vou deixar uma foto dos homens aqui. Queria só perguntar uma coisa. No exame de toque, então, né, PSA e toque, a princípio, você pode descobrir uma hiperplasia benigna, né? Que é a maioria. A maioria. Aí depois que a biópsia, tudo que você vai entender a forma da célula. O que muda assim pra gente, né? Sempre que nós fazemos uma análise completa de próstata, ela inclui o exame de PSA e inclui o exame de toque. O paciente que é sintomático, associa-se a outros exames. Então eu tenho a avaliação de PSA, posso usar ressonância, posso usar ultrassom e decidir se a biópsia é necessária ou não. O paciente que ele é já suspeito por uma hiperplasia, ele tem sintoma de hiperplasia, um PSA que não é sugestivo de câncer de próstata, o exame de toque que a próstata é macia, e o ultrassom mostrando um aumento da próstata com alteração urinária, esvaziamento ou jato urinário, eu não preciso da biópsia, eu posso tratar esse paciente como hiperplasia. Né? Quando que eu me preocupo para a suspeita de câncer? Se eu palpo um nódulo na próstata, o exame de toque, ou se esse PSA não é condizente com o tamanho da próstata, PSA de 10 para uma próstata de 40 gramas, alterado. Né? Então, essa análise do global é o mais importante. Então, e no final acaba você olhando duas coisas, né? A possibilidade de ser um câncer agressivo, mas também uma hiperplasia benigna que também vai trazer prejuízo. Então, faz os dois diagnósticos, as duas avaliações. Por isso que elas caminham juntas, né? Essa avaliação ela não ou é isso ou é aquilo. Pode ter hiperplasia com câncer, pode ter hiperplasia sozinho, pode ter câncer sozinho. Né? Então a avaliação ela é diferenciada no nosso exame. A predominância do fragmento quando faz a biópsia também tem relação ao tratamento que foi certificado. Às vezes o fragmento que foi tirado ali, se não for uma predominância tão grande de tumor, né, de tumoração de câncer ali, às vezes não seja necessário, ou às vezes o médico vai avaliar se isso vai avançar ou não vai avançar, até mesmo pela idade do paciente. Perfeito, é exatamente isso. Naquela forma de tratamento, né, que não é um tratamento, é uma vigilância, né, a vigilância ativa do câncer de próstata, a gente leva em conta o valor do PSA, então ele tem que estar abaixo de 10 para você poder classificar o paciente como candidato à vigilância ativa. Ele tem que ter o menor grau de agressividade de doença, então que a gente chama de ISUP 1, né, o ISUP vai de 1 a 5, 5 mais agressivo, 1 menos agressivo, então ele tem que ter o menos agressivo, e ele tem que ter menos do que 5% do fragmento comprometido. Então tem que ter um fragmento comprometido, mas naquele fragmento só 5% comprometido máximo. Esse paciente é o candidato à vigilância ativa, é aquela doença inicial da inicial, é a menor